a gente fala de emergências, urgências cirúrgicas, a gente está falando de quê? Piometras, cesarianas, dilatação vulvogástrica. A dilatação vulvogástrica é uma emergência, gente, clínica, tá? E muitos pensam que é uma emergência cirúrgica. Não, você não pode entrar com esse paciente para a mesa sem antes estabilizar ele. Por quê? Porque ele está todo descompensado, tá? Ele tem ali o estômago totalmente dilatado, com ar, com conteúdo, comprimindo todos os grandes vasos, então tem a aorta, cava, porta, tudo comprimido, então não tem sangue chegando nos órgãos, não tem sangue retornando para o coração, débito cardíaco está lá embaixo, você pode ter isquemia renal, isquemia intestinal, tá? Então você precisa estabilizar esse paciente primeiro, descomprimir, restabelecer pressão, para depois esse paciente ir para a mesa cirúrgica, ir para a cirurgia. Senão ele vai ter grandes chances de vir a óbito no momento da cirurgia, tá? Então, ó, corpo estranho, traumatismo, tá? Traumatismo, tem uma live aqui do programa ambulatório cirúrgico que eu falo só do ABC do trauma. E saber isso daqui é extremamente importante, tá? Por quê? Porque a gente tem pacientes com hemotórax, foi uma das questões que eu botei nos stories hoje também, hemotórax, pneumotórax, hemoabdômen, uroabdômen também é comum, tá? E aí você tem que saber, você vai ligar para o cirurgião, nesses casos de traumatismo, é uma cirurgia de emergência? É uma cirurgia de emergência. Mas você tem que saber como você vai manipular, estabilizar esse paciente antes de entrar para a cirurgia de emergência, tá? Enquanto a equipe cirúrgica está se deslocando até o local, se o cirurgião, o anestesista não estiver ali naquele momento, tá? Isso daí vai aumentar o prognóstico do seu paciente, tá? Então, aqui, ó, a gente entra no primeiro motivo. Primeiro motivo, que é o quê? Melhorar prognósticos, tá? Melhorar o prognóstico. Quando a gente fala dessa questão aqui, ó, você de saber estabilizar um paciente em emergência ou urgência cirúrgica, você está melhorando o prognóstico desse paciente, tá? Por quê? Porque você está fazendo algo que a maioria dos veterinários não fazem, tá? Seja porque tem medo, seja porque tem insegurança, ou porque realmente não sabe, tá? Não sabe. E eu sei disso. E muitas vezes porque fica com medo de fazer algum procedimento e errar. E aqui, ó, eu coloquei lá nos stories também duas enquetes, né? 2 testes. Uma foi perguntando o que você faria no caso de um paciente com... O que você faria se atendesse um paciente com obstrução das vias aéreas superiores e dispneico, óbvio, vai estar dispneico, né? Vamos mudar aqui, ó. Atendesse um paciente com dispneia grave devido à obstrução das vias aéreas superiores, tá? E aí eu coloquei algumas respostas lá. Uma das respostas que eu coloquei foi a intubação, e foi o que as pessoas mais responderam. Ivete, a intubação, na maioria das vezes, ela vai ser, sim, o preferencial ali para a gente fornecer oxigênio em grande quantidade para esse paciente de maneira adequada. Mas você prestou atenção na pergunta? Prestou atenção na pergunta? Paciente com dispneia grave devido à obstrução das vias aéreas superiores. Se você tem uma obstrução das vias aéreas superiores, você pode ter ali por conta de secreções, de coágulos, de fraturas. Às vezes nem que seja, não é por traumatismo, às vezes, é por alguma neoplasia, por exemplo, ou algum pós-operatório, enfim. Você tem uma obstrução das vias aéreas superiores. Como é que você vai entubar um paciente com obstrução das vias aéreas superiores? Me fala.
você não consegue, certo? Você não vai conseguir entubar esse paciente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber fazer uma punção cricoide ou uma cricotireoidostomia, tá? Então, ó, nesses casos, você tem que saber realizar uma punção cricoide ou uma cricotireoidostomia. E me fala aí, quem de vocês sabe o que é isso? O que é punção cricoide, o que é cricotireoidostomia? Quero saber se vocês sabem. Porque assim você consegue ter uma via de acesso de oxigênio para esse paciente de maneira eficiente, mesmo que em menor quantidade. É no momento de emergência, então você precisa ter um acesso rápido, um fornecimento rápido de oxigênio para esse paciente, para depois você pensar em reverter isso para um método mais eficiente, para um método que consiga fornecer maiores quantidades de oxigênio para esse paciente, tá? E isso daqui são 2 procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, tá? E sendo sincera, não são 2 procedimentos que você vai fazer aí todo dia na sua rotina, não. Vai ser, graças a Deus, os nossos pacientes, eles não é tão comum eles chegarem. Aí, a Natália, quem está na turma dos segredos do ambulatório cirúrgico já sabe. Isso aí, Natália. Isso aí. Algo que você vai fazer aí todo dia na sua rotina ou toda semana. Graças a Deus, os nossos pacientes, eles não chegam para a gente com obstruções das vias aéreas superiores de modo tão rotineiro, como na medicina humana. Mas se chegar um paciente para você com obstrução das vias aéreas superiores e você não souber fazer uma punção cricóide, uma cricotireoidostomia, esse paciente vai morrer, vai virar óbito por causa sua, tá? Porque você não sabia fazer aquele procedimento. Se esse paciente tivesse caído na mão de um outro veterinário, ó, como a Natália falou aqui, ó, de um veterinário, do aluno do Segredos do Ambulatório, que saberia fazer isso, ele sobreviveria, tá? Então, ó, primeiro motivo para vocês terem esse conhecimento é melhorar o prognóstico do paciente, tá? Então, você melhora o prognóstico, você salva mais vidas, você tem recuperações mais rápidas, muitas vezes recuperações que demorariam muito mais tempo, porque um exemplo clássico é a utilização de pomadas de maneira inadequada em feridas. Eu vejo muita gente usar pomadas à base de colagenase, por exemplo, para tratar a ferida inteira, aí até ela cicatrizar. E aí, quando você contesta, o que se fala, né? Ah, mas cicatriza de qualquer jeito, sempre usei, vai cicatrizar. E a gente tem que saber utilizar cada medicamento no momento certo. Isso vale para pomadas também, tá? A colagenase é uma pomada que faz um debridamento químico ali na sua ferida. Então, se você ficar usando ela durante todo o tratamento da sua ferida, o que vai acontecer? O organismo está produzindo colágeno e você está debridando esse colágeno, tá? Então, uma ferida, por exemplo, que cicatrizaria em 10 dias, vai demorar aí 20, 30 dias, tá? Mas vai cicatrizar, realmente. Mas será que não é melhor para o paciente você saber manipular os medicamentos e ajudar o organismo? Tá? Então, você melhora prognósticos. Tá? Então, o primeiro motivo, que eu acho que é um dos mais importantes, é melhorar o prognóstico e salvar vidas.